falar também sobre população em situação de rua, cumprimentar o vereador Suplicy pelo seu pronunciamento, por mencionar essa manifestação bastante infeliz da secretária Damares, dizer que moradores de rua não pegam Covid porque ninguém lhes dá a mão, como bem disse Suplicy. A recomendação agora é que ninguém dê a mão para ninguém, e para muitos de nós, eu, vereador Suplicy, muitos outros que trabalham como profissionais, como voluntários nessa área, realmente a gente só não toca e não abraça outras pessoas, inclusive pessoas em situação de rua, para preservar todo mundo. E também, como disse bem o vereador Suplicy, não é só no toque de mão em mão que se contrai Covid, tem inúmeras outras formas de transmissão. E a gente agora está entrando no período de frio. Já tivemos lugares de São Paulo em que a temperatura foi de 13 graus, e esse é o marco para que a assistência social comece o atendimento em baixas temperaturas. E a Secretaria já anunciou essa intenção de ampliar o número de vagas. Eu insisto, eu e algumas pessoas também da militância, do apoio à população de rua, que se cogite a criação de campings, isto é, lugares protegidos, com banheiros, com vestiários, como é o caso de alguns clubes desportivos que estão com as suas atividades paralisadas agora, para que as pessoas possam se instalar em suas próprias barracas ou em barracas cedidas provisoriamente pela Secretaria de Assistência Social. Quando eu fui secretária no começo de 2017, nós tivemos a doação de cerca de 200 barracas depois de uma Campus Party, que é um evento que transcorre por um período ininterrupto, em que é possível até as pessoas acamparem dentro de um pavilhão onde esteja acontecendo a Campus Party. E no final, 200 barracas foram doadas para a Smarts, para serem usadas assim em caso de emergência. Então, melhor até do que estender colchões no chão de uma quadra de esporte ou de um salão de uma igreja, como às vezes é feito em casos de socorro em catástrofe, eu defendo que se permita montar barracas num espaço como esse, muito mais protegidas. Mas, na contramão disso, ou das vagas novas da Operação Baixas Temperaturas, ou de um camping que muita gente defende como uma solução emergencial rápida e barata, operações de zeladoria continuam acontecendo ao arrepio das regras. Operações de zeladoria em locais onde há pessoas em situação de rua. O prefeito Bruno Covas publicou um decreto em fevereiro atualizando as medidas, né, a conduta da zeladoria, e o decreto é muito detalhado, respeitoso e claro. É um texto construído a várias mãos, desde que o vereador Suplicy estava lá na Secretaria de Direitos Humanos, acompanhando o comitê da Pop Rua. Sempre se batalhou por um texto como esse, que já foi uma portaria intersecretarial, e agora é um decreto do prefeito Bruno Covas, em que ele estabelece os princípios dessas ações, por exemplo, o tratamento não discriminatório, o diálogo como forma de solução de conflitos, porque é de se imaginar que haja conflitos quando alguém vem para tentar desalojar pessoas em situação de rua, ainda que seja por uma ação temporária, imediata de limpeza. A transparência e a publicidade das ações, então tem os princípios aqui, as formas em geral de conduta, e depois tem instruções muito claras sobre o que pode ser recolhido, por exemplo, e o que não pode ser recolhido. Então, o que não pode ser recolhido? Bens pessoais. E aqui tem a discriminação, a lista. Documentos, cartões bancários, sacolas, medicamentos e receitas, livros, malas, mochilas, roupas, sapatos, cadeiras de roda e assim por diante. Uma lista bem extensiva e detalhada. Instrumentos de trabalho. E o decreto do prefeito prevê que malabares sejam instrumentos de trabalho para quem vive em situação de rua. Instrumentos musicais, carroça e o material de reciclagem que esteja dentro da carroça. E o que pode ser recolhido? Objetos que caracterizem estabelecimento permanente em local público, principalmente que atrapalhem a livre circulação de pedestres e veículos. E aí também tem a lista.
cama, sofá, colchão, barracas montadas, outros bens duráveis que não se caracterizem como de uso pessoal. E o decreto diz claramente que esses objetos que podem ser retirados, as pessoas em situação de rua têm direito a receber um contralacre ou uma declaração do que está sendo levado para onde, e as pessoas têm o direito de ir lá recuperar esses bens e sem que seja exigido o pagamento de nenhuma taxa. E simplesmente não é isso que vem acontecendo. Meu tempo já está concluindo aqui, já vou caminhar então para o encerramento. Então, infelizmente, embora venha uma determinação do prefeito, com a qual certamente o secretário de Assistência Social concorda, o secretário de Direitos Humanos concorda, nada disso tem efeito, nada disso faz sentido, se lá na ponta as equipes que vão a campo destroem barracas, jogam tudo para cima de um caminhão caçamba para que vá tudo para o lixo, e depois a própria assistência social, voluntários e igrejas vão a campo distribuir cobertores, por exemplo, ainda mais agora, com essas temperaturas tão baixas. Então, é um apelo a que essas determinações do prefeito não são sonhos meus, desejos, mas que sejam claramente transmitidas a todas as pessoas envolvidas diretamente nessas operações. Agradeço aos colegas aí pela escuta.